Você passou pela perícia lá do INSS, achou que ia se aposentar por invalidez, mas o médico disse que não era o caso. Calma, porque hoje eu vou te explicar quando o INSS não reconhece de plano a incapacidade permanente e o que você ainda pode fazer para mudar esse resultado que parece trágico e irreversível. Tem muita gente que perde o benefício simplesmente porque não entende esse detalhe. E é justamente isso que a gente vai destrinchar agora no vídeo. E aí, pessoal, eu sou o advogado Rodrigo Megali, e se você já ficou perdido tentando entender por que o INSS não te aposentou por invalidez, mesmo você tendo em mãos todos os laudos médicos atualizados, mostrando que você realmente não tem condições de trabalhar, esse vídeo é feito especialmente para você. Hoje eu vou te mostrar o que acontece quando a incapacidade permanente não é reconhecida de imediato, o porquê que isso acontece e, principalmente, como que você pode reagir e provar que você tem direito a esse benefício. Mas antes de a gente entrar a fundo nisso, deixa eu te situar rapidamente nessa questão. Vamos direto ao ponto, pessoal. Quando o INSS fala que a incapacidade permanente não foi verificada de plano, ele está dizendo basicamente o seguinte: não ficou claro na perícia que você fez lá no INSS que você não pode mais trabalhar de forma definitiva. Em outras palavras, o perito não viu elementos suficientes para afirmar que a sua incapacidade é total e permanente. E é aqui que muita gente acaba se confundindo, porque o termo não verificada de plano dá a impressão de que o INSS negou o benefício por completo. Mas nem sempre é o caso disso. Às vezes, o perito entende que a situação ainda pode mudar, que o tratamento pode melhorar, e por isso ele concede um auxílio por incapacidade temporária, em vez de já conceder a aposentadoria por invalidez ao segurado. Agora vem o detalhe que quase ninguém sabe, quase ninguém conta. Em muitos casos, o problema não é a sua doença, mas a forma como a perícia avaliou o seu caso. E é aqui que começa a parte prática da coisa. O INSS analisa dois pontos principais. O primeiro deles é o diagnóstico médico, ou seja, é a doença em si, a repercussão que essa doença causa no trabalho. E é o segundo ponto, que é o que define tudo. Por exemplo, duas pessoas com a mesma doença podem ter resultados, pasme, completamente diferentes na análise. Uma pessoa com hérnia de disco pode conseguir trabalhar em algum escritório, mas outra, que trabalha carregando peso, ela pode ficar totalmente incapacitada para o trabalho dela. Então, se o perito entende que a incapacidade ainda não é definitiva, ele vai anotar lá, não verificada de plano. E o pior, isso é uma forma do INSS se resguardar, porque significa que o perito não bateu o martelo sobre a questão da aposentadoria. Ele deixou em aberto para ver como é que o quadro daquele segurado específico vai evoluir no decorrer do tempo. Mas e aí? O que faz quando isso acontece? Calma que eu já vou te dizer. O primeiro ponto é não aceitar a decisão lá do perito como final. Se o seu laudo médico mostra que você realmente não tem condições de voltar ao trabalho, o caminho adequado que você tem que seguir primeiro é recorrer. Você pode, para isso, entrar com um recurso administrativo ainda dentro do próprio INSS. Mas se o indeferimento, mesmo assim, com o recurso for mantido, a via judicial é o caminho adequado. No recurso, o ideal é que você anexe tudo o que você tem, os laudos detalhados do seu médico assistente, que já vem te acompanhando há alguns anos, os seus exames médicos atualizados e também, se for possível, obviamente, um relatório sobre a sua rotina e sobre as limitações no seu dia a dia. Todos esses documentos vão ajudar a mostrar que a sua incapacidade não é temporária, como o perito do INSS equivocadamente apontou. Vão mostrar que ela é definitiva. E tem um detalhe também que ninguém olha. O INSS tende a negar a aposentadoria quando o segurado está em tratamento, alegando que pode haver uma melhora repentina. Então é essencial mostrar que a doença é irreversível ou de evolução crônica. Agora, se mesmo assim o INSS mantiver essa negativa, calma, porque tem um passo a passo para resolver isso. Quando o recurso administrativo não resolve, é aí que entra o processo judicial, conforme eu já falei. E aqui a grande vantagem é que a perícia ela vai ser feita por outro médico, um médico independente do INSS. O juiz nomeia um perito médico que vai analisar o seu caso de forma mais detalhada. E muitas vezes, essa nova perícia, essa perícia judicial, acaba reconhecendo o que o INSS não viu.
E sabe o que é mais interessante? Mesmo quando o juiz entende que a incapacidade não é total, ele pode acabar concedendo o auxílio-doença com um prazo estendido, ou determinar a reabilitação profissional do segurado. Então, pessoal, o caminho judicial não é só para tentar de novo, é para corrigir uma avaliação incompleta ou equivocada da via administrativa. Mas atenção, é importante que o advogado que te representa, ele explique ao perito judicial exatamente o que precisa ser observado. Isso vai fazer toda a diferença no resultado. Agora, se esse processo judicial confirmar a sua incapacidade, vem a melhor parte de todas, que é a que você está esperando. Quando o juiz reconhece que a incapacidade permanente existia desde a data do requerimento administrativo, o segurado tem direito a receber todos os valores atrasados desde a data daquele pedido do INSS, que ele fez para o INSS. Além disso, o valor do benefício pode ser recalculado, levando em conta o tipo de aposentadoria e a data correta do início dela também. E o detalhe importante, se a pessoa estava recebendo o auxílio-doença e depois o juiz acabou transformando esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, esse período é contado automaticamente, não perde nada. Então, mesmo que o INSS não tenha verificado de plano a incapacidade, a Justiça pode reconhecer retroativamente que essa incapacidade já existia, que ela já estava presente. E é aí que vem a mensagem final que eu quero deixar bem clara para você aqui nesse vídeo. Quando o INSS diz que a incapacidade permanente não foi verificada de plano, não significa que o seu caso acabou ali, naquele momento. Significa apenas que você precisa demonstrar melhor a realidade da sua condição de saúde. Se você se sente incapaz de trabalhar, procure uma orientação. Junte a documentação médica que você tem e, se for o caso, busque os seus direitos com um advogado ou um advogado de sua confiança. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o processo, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena e ajuda mais pessoas a não desistirem do seu benefício também. E se você quer acompanhar de mais perto mais explicações como essa, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí você não perde nenhum conteúdo. Assim que o vídeo sai, o YouTube já te avisa, ó, saiu um vídeo lá do Previdenciário, uma informação nova, e isso vai te manter sempre atualizado. Eu sempre tento trazer vídeos todas as semanas, atualizados, vídeos novinhos, e é bom que você acaba ficando sabendo todos os seus direitos direitinho. Eu já estou gravando o próximo vídeo, pessoal. Obviamente, conto com a sua presença lá. Até mais!